Olá pessoal, nós estamos novamente aqui num podcast da Rede Ressurgência e hoje nós temos algo muito especial para todos vocês. Nós estamos recebendo a visita de uma pessoa que tem influenciado grandemente ao longo dos anos o nosso movimento, o professor e doutor Mike Goheen. Mike, how things are going here in Brazil and in your trip? It's been a good 3 weeks. Tem sido muito boas 3 semanas. A tiring 3 weeks, De fato, muito cansativas, but an excellent 3 weeks. mas também excelentes. Started with a master's course Começamos com um mestrado in Santiago, Chile, lá em Chile, no Santiago, with the some Presbyterian pastors there, com pastores presbiterianos lá. and then a week here with D-Min students. Mas agora também, na semana passada, com um estudante de doutorados aqui em Campinas. So it's been wrestling with what does a systematic theology look like if you take the missional and narrative dimension of the Christian faith E seriously. nós trabalhamos na semana passada com uma compreensão da teologia sistemática, se nós queremos levar a sério a narrativa bíblica na missão da igreja. So it's been great friends, great food, Também tivemos aqui muitos amigos, muita boa comida great fellowship. e muito boa comunhão. Se você ainda não acessou, nós gravamos aqui um podcast com 3 alunos do Mike Goheen, 3 alunos que participaram dessa semana de curso intensiva e foi um momento extraordinário, você não pode deixar de dar uma olhada lá no podcast. Mas hoje nós vamos aproveitar a presença do Mike aqui para conversarmos sobre o último livro dele, esse livro aqui, Becoming a Missionary Church, Lesslie Newbigin and Contemporary Church Movements. Esse livro nós ainda não temos em português, mas a gente está esperando aí que a Vida Nova traduza e nos ofereça isso para a conferência desse ano, na última semana de setembro, quando o Mike vai estar novamente com a gente aqui no Brasil. Mas você já pode ir tendo um aperitivo desse livro preciosíssimo, no qual o Mike Goheen ele apresenta uma crítica aos principais movimentos considerados movimentos missionais das últimas décadas, na perspectiva da teologia e da visão missionária de Lesslie Newbigin. Eu diria para você, isso aqui é um tesouro, é imperdível. E eu vou começar a minha conversa com o Mike, e o André Vogel está aqui com a gente também. O André é o pastor executivo na Chácara Primavera, ele tem formação, ele tem um PhD em missiologia, então nós estamos aqui numa mesa cheia de boas ideias da área de missões, e ele vai nos ajudar aqui na tradução e na interação com o Mike. Mas eu queria começar perguntando para o Mike, por que nesse livro nós não encontramos nada relacionado ao movimento de crescimento de igrejas e ao conhecido Seeker Service Movement, com igrejas como Willow Creek e Saddleback. Mike, why is it in this book that we don't have anything related or covered regarding the church growth movement or the seeker-sensitive movement as, for example, Willow Creek Church and so forth? So basically, why don't you cover these movements here in this book? The book is meant to deal with those various church movements that have arisen and emerged out of Lesslie Newbigin's thinking. A ideia do livro é de abordar os diversos ou diferentes movimentos que surgiram a partir da ideia do Lesslie Newbigin. And in many ways, these movements have responded to and challenged and meant to challenge these older movements. E de alguma forma esses movimentos que surgiram a partir das ideias de Lesslie Newbigin, eles tentaram de alguma forma desafiar esses movimentos antigos. In many ways, the church growth movement and the seeker-sensitive movements
E, de algumas formas, eles tentaram desafiar esses movimentos do crescimento de igreja, também o Seeker Sensitive and the movimento, mega church movements. e também o movimento de mega igrejas. We're all seen in many ways as an expression of modernity. E eles também enfrentam e compreendem isso como uma expressão da modernidade. And in many ways, these movements, missional church movement, emergent church movement, center church movement, E, de alguma forma, e muitas vezes, esses movimentos, que é o Seeker Sensitive movimento, ou também o movimento de crescimento de igrejas, are responding to those and trying to find a new pathway for mission in North America. eles também estão, de alguma forma, tentando a responder a isso tudo e encontrar um pavimento para as missões na América do Norte. So this book is primarily trying to deal with these movements that arose out of Newbegin's thinking. Então, esse livro ele tem como objetivo abordar esses movimentos que surgiram primariamente a partir do pensamento do Leslie Newbegin. And have become very powerful in North America at different points. E eles se tornaram muito poderosos na América do Norte e também em outras localidades. E no livro aqui você, na primeira parte, fala sobre o desenvolvimento histórico da igreja missionária, e aí na segunda parte você começa a examinar o primeiro movimento que você caracteriza como Missional Church Conversation, ou seja, a conversação sobre a igreja missional. Mike, você podia dizer para a gente desse movimento, do movimento da igreja missional, como você chama aqui, o que nós temos de positivo para a igreja e quais são as suas principais preocupações acerca desse movimento? So, Mike, here we see in this book that you begin in part 1 with the historical development of a missionary church. Then you move on to the second part, which is the missional church conversation. So, basically, the question is, what are the positives of this movement as well as the concerns that you might have concerning the missional church movement conversation? Yeah. I think it's first of all important to spend just a moment to say why we spent 4 chapters on the historical development of the missional church movement. Em primeiro lugar, é importante a gente compreender por que nós gastamos uma boa parte desse livro somente tratando do desenvolvimento histórico da igreja missional. In 1998 was a watershed. Em 1998 foi uma mudança de paradigmas. That was the publication of the book Missional Church that kicked off this whole missional church movement. Porque esse foi o ano da publicação do livro Igreja Missional, que de fato deu o pontapé inicial para toda essa conversa sobre a igreja missional. Before that time, Mas antes daquele momento, nobody was using the word missional. ninguém estava usando essa palavra missional. Since then, it's just exploded. E a partir dali, isso simplesmente explodiu. And so many people see the missional church movement Então, muitas pessoas enxergam esse movimento missional as beginning in 1998, como se ele tivesse começado em 1998. or some more sophisticated thinkers going back to Newbegin's work in the 1970s and 80s. Então, outras pessoas mais sofisticadas, elas vão retornar ali para o trabalho, a obra de Newbegin nos anos 70 e 80. And they don't realize that his own work arose out of a very significant movement. E muitas pessoas não compreendem que, na verdade, essa literatura ela surge a partir de um movimento missionário muito significante. A movement that is rich exegetically, scripturally, E esse é um movimento que ele é rico de um pano de vista, panorama também exegético, theologically, teológico, missiologically, missiológico, and it developed a pretty deep understanding theologically of the missional e church. que desenvolveu um tratado teológico muito abrangente sobre a igreja missional. Basically, the rest of this history is important here Então, basicamente, aqui a questão histórica é muito importante aqui, because it became clear porque se tornou muito claro that a theology que uma teologia of the missional church da igreja missional, had to find congregational structures ela precisava encontrar estruturas congregacionais that would allow that church to become a missionary church. que abordaria ou permitiria com que aquela igreja se tornasse uma igreja missional.
And so the immediate movement was, let's start developing missionary structures of the church. Então, o movimento inicial foi: vamos fazer com que nós possamos construir movimentos estruturais missionais. But that whole movement got thrown off by what I call the secular interlude. Então, todo esse movimento ele sai da rota a partir do momento que eu chamo como second interlude, Secular interlude. secular interlude, que é um interlúdio secular. In the 60s and the 70s and the 80s, Nos anos 60, 70 e 80, this whole movement was driven into the secular waters. todo esse movimento ele estava se direcionando para caminhos seculares. And the rich missionary ecclesiology of the 1930s, 40s, and 50s was left behind. E todo aquele movimento rico da eclesiologia dos anos 30, 40, 50, ela simplesmente foi deixado para trás. And these writers in 1998, E esses escritores nos anos 1998, they consciously see themselves moving back to the 50s and early 60s to resume the conversation. eles mesmos se identificam como aqueles que estão retornando para o diálogo eclesiológico dos anos 50 e 60 para dentro dessa discussão. Of the 6 authors that wrote it, probably 3 or 4 of them were very conscious of this move. E desse livro, escrito em 1998, pelo menos 4 dos 6 escritores, eles estavam muito cientes disso. And maybe 1 or 2 of them would have known this theology very well. E pelo menos 1 ou 2 deles sabiam dessa teologia muito, muito bem. Trouble is, O problema é, the people that read the book didn't know that theology. as pessoas que leram esse livro, eles não sabiam dessa história. And they didn't understand what these authors understood. Eles também não entendiam aquilo que os autores compreendiam. And the loss of that exegetical and theological basis E a perda de toda aquela base teológica exegética was a great loss. foi uma grande perda. The Missional Church book Esse livro sobre a igreja missional, wanted to say we've got this theology of missional church. eles tinham como intento dizer, vamos pegar essa teologia da igreja missional, Now let's contextualize it into the North American situation. mas vamos agora contextualizar dentro do contexto norte-americano And let's resume the conversations about new e structures. vamos agora retornar essa conversa agora no contexto de novas estruturas. The movement caught fire. Mas o movimento pegou fogo. And they were returning to let's find structures. E ele, em determinado momento, compreenderam, vamos retornar às estruturas. But often the rich, deep theology of missional church was left behind. Mas, infelizmente, toda aquela teologia rica da igreja missional ela foi deixada para trás e permaneceu somente na estrutura. And for some, E para alguns, maybe even many, talvez muitos, it was not resuming a conversation, não era sobre retornar à conversa, but it became a new kind of church growth movement. mas se tornou de fato como se fosse um novo movimento de crescimento de igreja. Let's look for new congregational and leadership structures. Vamos agora procurar sobre novas formas de liderança e de estruturas de igreja. Americans love what is shiny and new. Americanos gostam daquilo que é novo e brilhante. Here's the newest thing. Let's jump on board. Vamos agora pular a bordo porque está aqui a mais nova novidade. So we wanted to return to that E conversation de fato nós queremos retornar àquela and conversa remind people e lembrar as pessoas of this rich development desse rico desenvolvimento that was feeding this book. que está alimentando esse livro. And in many ways that leads us into what's good about this missional church movement, E de alguma forma isso também direciona o que é bom sobre esse movimento missional, as well as critiques I would have. mas também das críticas que ali tem. It'd be far too big for me to offer many here, É muito difícil aqui abordar todas as questões, but let me focus on 2 things. mas deixa eu me focar em 2 coisas. Probably Provavelmente, the most important contribution that the missional church movement has made talvez a contribuição mais importante que o movimento missional fez following this book a partir desse livro is wrestling with structures. foi de batalhar em se tratando de questões de estruturas. What kind of congregational and leadership Que structures tipo de comunidade ou de estrutura de liderança would enable us to be a missionary church? que permite com que nós sejamos uma igreja missional? What kind of structures would enable us to be involved in the neighborhood? Que tipo de estrutura de fato permitirá com que nós possamos estar
engajados na nossa cidade. And instead of being this church with high walls, Ao in the invés de neighborhood, ser essa igreja com muros grandes na cidade, but come into a neighborhood and become involved in that neighborhood. mas do contrário, estar envolvido ali naquele bairro, naquela região. And so we find a lot of rich thinking, I Mas believe, eu acho que nós encontramos ali muitas coisas ricas on the structures, na estrutura, both congregational nas congregações, and leadership mas structures também nas estruturas de of liderança the church. da igreja. But I think maybe I need to at least say this, Mas eu acho que eu também preciso dizer isso, that one of the things that this book brought into the American conversation that was so good e uma das coisas que esse livro trouxe para dentro da conversa no contexto americano que foi muito bom, was two things. foram duas coisas. Number one, A primeira delas, understanding the structure that we have to understand mission within. entender a estrutura, nós também precisamos compreender a missão dentro dela. It's not the colonial structure Não é aquela estrutura colonial of moving from the West to the rest of the world, que se moveu do Ocidente para o restante do mundo, a geographical. que foi geográfico. Rather, Ao contrário, it's the mission of God. é a missão de Deus. It's as the church participates in God's mission Que é a igreja que está participando com Deus na sua missão, that it understands its own missional calling. que se compreende como seu próprio chamado missional. And the second thing is Yes. closely tied. E a segunda parte, ela está muito próxima, That is that the church is missional by its very nature. que é a igreja que é missionária na sua própria essência. It's not just one of the tasks that's given to the church, Não é uma questão de tarefa que é dado para a igreja, but rather mas ao it contrário, tells us what the church is, mas de fato diz o que a igreja de fato é. its vocation É vocação and calling. e chamado. The way of putting it in Latin, É assim que eu colocaria em latim, it's of the essa of the church. é a essa da igreja, That is the nature of the church, o que tem a ver com a natureza da igreja. not the bene essa, Não tem a ver com a bena essa, the well-being of the que church. tem a ver com o bem-estar da igreja. And so the idea of the mission of God and the missional nature of the church, Então essa ideia da missão de Deus e a natureza missional da igreja, that became a starting point. ela começou como um ponto de partida. I think that's great. Eu acho que isso é ótimo. However, as you look at some of the literature after, Mas se você olhar da literatura que vem logo em seguida, the way the mission of God a forma como a missão de Deus and the missionary nature of the church, e a igreja e a natureza missionária da igreja, the way it was understood, a forma como ela era entendida, often was weaker. ela era muito fraca. For example, Por exemplo, in the 1950s, nos anos 50, the statement that was made on the mission of God in the Willingen, Germany statement a afirmação que era feita na conferência de Willingen, na Alemanha, acerca da missão, of the International Missionary Council, acerca do Conselho Internacional Missionário, statement which is considered kind of the beginning of this understanding of the mission of God. e a afirmação que era tida como o início dessa compreensão da missão de Deus, It was written by Leslie Newbigin. foi escrita por Leslie Newbigin. And Leslie Newbigin's understanding of the mission of God E Leslie Newbigin, ele entendia de fato essa questão da natureza missionária de Deus. was narrative. Era uma compreensão da narrativa. God's mission A missão de Deus, was unfolded as God unfolded his purpose through Israel, ela estava se desdobrando na história na medida em que ela também conduz Israel na história, sent Christ to fulfill that story, envia Cristo para consumar aquela história, who sent the Spirit to implement what Christ had que accomplished, também envia o Espírito para cumprir aquele chamado, and then sent the church in the power of the e Spirit. também envia a igreja no poder do Espírito. It was a narrative. Era uma narrativa. And so the Trinity was understood in this narrative way. Então a Trindade era compreendida dentro dessa forma narrativa. For very few authors, Mas para poucos autores, that's not their understanding. não era esse o entendimento deles. Understandings of the Trinity as the social Trinity, Se eu tenho um entendimento de Trindade é aquela da Trindade social, and maybe just even a small formula. ou talvez seja a pequena fórmula teológica, Father sent the Son, o Pai que envia o Filho, Son sent the Spirit, o Filho que envia o Son sent Espírito, the church in the power of the Spirit. o Filho que envia
via a igreja no poder do Espírito. Instead of seeing that as a formula that unfolded a story, Mas ao invés de ver isso como uma fórmula que se desenvolve na história, it was reduced. então ela é muito reduzida. The story disappeared. Então a história desaparece da conversa. And then that also begins to impact your understanding of the missionary nature of the church. E como consequência, isso acaba compreendendo ou emplacando na forma como nós compreendemos a missão da igreja. Because if you understand that story, including Israel's story and the church being renewed, Porque se nós compreendemos essa história como também a história de Israel e a igreja como sendo renovada, then you realize the vocation of God's people e se você percebe também a vocação do povo de Deus, is to be the new humanity é para ser a nova for humanidade, the sake of the world. pelo bem do mundo. It doesn't exclude church planting, Isso não exclui a plantação de igrejas, evangelism, evangelização, justice, justiça, mercy, misericórdias, cross-cultural missions. ou missões transculturais. It's all part of that. Isso é tudo parte disso. But often it misses those things. Mas muitas vezes isso são esquecidas. Como você pode perceber, assim, essa foi a primeira pergunta e uma aula sobre o nascimento do movimento missional. A gente está na primeira pergunta, tá? Não se perca. Mas, Mike, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Ainda sobre o movimento missional e a sua interação com a cultura norte-americana. Quer ir traduzindo, André? Se vai. So I have another question regarding the missional church and its relationship with the North American culture. Pelo que você disse, eu poderia dizer que o movimento missional nasce a partir de perguntas profundas e consistentes que estão sendo feitas nos concílios internacionais. Is it possible to affirm that the missional church movement arose out of this questions that were made on these international conferences? E as respostas elaboradas por pensadores que também procuraram responder de forma consistente e profunda. And the answers that were given came from missiologists who were trying to think on that in such deep development. Mas quando tudo isso entra em contato com a cultura norte-americana, But then when all of this information takes place in the American culture, o pragmatismo, o simplicismo ou a pressa por criar caminhos práticos na cultura americana, but then when it gets to the American culture, this whole conversation faces the pragmatism or simplicity, things that are characteristics of the North American culture. Yeah. Você entende que foi isso Do you que believe aconteceu? that that's what happened with the missional church movement? I believe that a lot of that is what happened. Yeah. Eu acho que muito disso é verdade. Not for everybody. Não para todos. I think of somebody like Darrell Guder, Por exemplo, Darrell Guder, who's one of the main authors of the missional church. que ele foi um dos principais autores da igreja missional. For him, he understood this history Ele entendia de fato toda essa história. and had a good, rich view of missional church. E ele tinha uma visão muito rica da igreja missional. And he even warned against this. E ele também exortou em relação a isso. And in conversations I had with him while writing this book, E em conversas que eu tive na medida que eu escrevia esse livro com ele, he was concerned that that's exactly what had happened in the missional church ele estava movement. muito preocupado porque era justamente isso que aconteceu em se tratando do movimento missional. It got caught up in a pragmatism to build big churches, Porque isso acabou entrando dentro de um pragmatismo de igrejas grandes. falling into the consumer understanding of the church as a vendor of religious goods and services. E acabou caindo dentro de uma compreensão consumista da igreja como vendedora de itens religiosos. So, yes, the kind of depth of thinking about missional church that you see in Europe in the middle part of the 20th century Então, toda aquela conversa que você vê no início do século passado em relação na Europa sobre toda essa conversa missionária, is held by some in the missional church movement. ela foi também conduzida em boa parte pelo movimento da igreja missional, But maybe not so many. mas talvez não tantos. E como que a gente poderia diferenciar esse movimento da igreja missional
para o segundo movimento que você trata no livro, que é o da igreja emergente. Eu explico rapidamente que eu creio que no Brasil, muitas vezes as pessoas confundem o movimento missional com o movimento das igrejas emergentes. Como que a gente poderia distinguir esses dois movimentos? And Mike, how can you differentiate the missional church movement with the emergent church movement? Because to many people, they confuse or they think it is the same movement. So basically, what are the differences between them, and how can we differentiate these two different movements? Yeah. They do overlap. Eles em algumas coisas sobressaem. In fact, some of the early leaders of the missional church movement spoke at the early conferences of the emergent church E movement. de fato, muito desses pensadores do movimento missional, eles também abordaram ou falaram em conferências relacionadas à igreja emergente. And many of the early emergent thinkers E muito daqueles pensadores emergentes desse movimento, found Newbigin a very important voice. eles também compreendiam que Newbigin era uma importante voz. So there is definitely overlap. Então há de fato algumas sobreposições. Both are concerned Ambos eles estão that preocupados the modern expression of the church in evangelicalism que a maneira moderna da expressão da igreja no evangelicalismo needs to change. ela precisava mudar. So there is overlap. Então há sobreposição. But I think the difference between the two Mas eu acho que a diferença entre os dois might be this. talvez seja essa. The missional church is a broad, diverse movement A igreja missional é uma grande e diversificada movimento that is seeking to work with the notion of the mission of God and the missionary nature of the que church. está preocupada em buscar as respostas para a compreensão da igreja, a missão de Deus e a natureza missionária da igreja. And they develop in various ways. E então ela se desenvolve de várias formas. The emergent church movement, O movimento da igreja emergente, it really emerges out of a reaction against the modern worldview. então ela emerge a partir da reação com essa compreensão do mundo moderno. And its embrace E ela abraça, of postmodernity. ela também abraça uma pós-modernidade. That's what brings its strengths and weaknesses. Então com isso traz pontos positivos e também fraquezas. It looks at the evangelical church Então ela olha para a igreja evangélica as it's been contextualized in modernity in the United States, como se fosse contextualizada na modernidade dos Estados Unidos, as it is an enlightenment product, a partir de um produto do iluminismo, including, remember, the megachurch e movement, também incluindo, é importante lembrar, o movimento de these bigger igrejas church grandes. movements, that seeker-sensitive movements that you talked about, Aqueles movimentos de igrejas grandes, seeker sensitive, que você acabou de mencionar. and they rejected that. E eles rejeitaram isso. And they looked for what they believed to be more authentic kind of movements of church. Então eles mudam seu pensamento para aquilo que eles acham que é mais autêntico modelo de igreja. So in some ways, Então, de alguma forma, they're after the same thing, eles estão procurando pela mesma coisa, starting in different places. mas começando em diferentes locais, One reacting against the culture, um reagindo contra a cultura the other with a new theological insight of the mission of God and the missionary nature of the church. e outra com uma nova perspectiva teológica acerca da missão de Deus e a natureza missionária da igreja. Você acha, então, que o movimento da igreja emergente, ele se perde ao tentar ser relevante para com a cultura, se tornando parte da cultura? So do you think that the negative aspect of the emergent church conversation movement is due the fact that they try to be relevant to that culture and then they took out of track due to that? Yeah, again, what you see in the emergent church is very similar to what you see in missional church. Então, o que você vê dentro do contexto da igreja emergente é muito normal também em outros contextos. A diversity. É uma diversidade. And you see some really wonderful things. Você também percebe coisas muito boas. Their desire to disciple, Eles têm o desejo de discipulado, their rejection of churches that are just trying to
put on worship services to attract people. Eles também rejeitam aquela compreensão de igreja que simplesmente fazem encontros só por uma questão de consumismo. Development of community. Eles desenvolvimento de comunidades. These are great things. São coisas boas. So I'm deeply appreciative of what they're doing. Então eu aprecio muitas coisas que eles fazem. And so I think that often their reaction against the modern church Mas muitas vezes a reação que se tem contra a igreja moderna is recovering some really good biblical elements. tem a ver com recuperar elementos bíblicos muito importantes. But the problem often is Mas o problema muitas vezes they've run away from modernity eles então saem dessa questão da modernidade, escapam disso, right into the arms of postmodernity. mas eles também abraçam e caem nos braços da pós-modernidade. And there's just as many idols there, E também existem muitos ídolos lá, dangerous idols there, ídolos perigosos, that can destroy the que church. podem destruir a igreja. And so some of in the emergent church Então algumas desse movimento, igrejas emergentes, have become aware of those dangers. eles estão cientes desses perigos. And the path they've taken has been, I've appreciated that. Mas o passo que elas têm tomado, eu aprecio isso. But many others Mas muitas outras, have become flat out liberals. elas têm se tornado muito liberais. In my judgment, rejecting scriptural authority, E no rejecting meu the gospel, julgamento, até mesmo rejeitando as escrituras, rejeitando o evangelho, postmodernity has overcome them. porque a pós-modernidade venceu-as. And so in many ways, people think the emergent church is dead, Então, de alguma forma, as pessoas acreditam que esse movimento emergente ele está morto, but it's still very much alive. mas ele está muito vivo ainda, With podcasts Com and publishing and podcasts. other networks. com transmissões públicas, com redes. And these are the places where many young people are going E esses são os locais, os canais onde muitas pessoas jovens estão indo. with their questions about sexual identity and Com gender identity, com as suas perguntas em relação à sexualidade, com identidade de gênero, the concern for environment and poverty, com as preocupações acerca da natureza, issues ambiente, that they don't see the modern church addressing. porque esses são assuntos que eles não enxergam a igreja moderna direcionando. And it would be wonderful if they were offering a biblical voice to these E things. seria muito bom se eles estivessem oferecendo uma voz bíblica para esses assuntos. But often they're just offering the same postmodern answers. Mas de fato o que muitas vezes acontece é que eles estão respondendo com respostas A pós-modernas. biblical faith that in many ways has become overrun by postmodernity. Então, muitas vezes essa compreensão da fé bíblica, ela tem sido conduzida por uma visão pós-moderna. So as we look at what is happening in the United States right now, Então, quando nós olhamos ao que está acontecendo nos Estados Unidos agora, since Trump, desde Trump, COVID, com Covid, and many explicit acts of racism, e também com atos explícitos de racismo, many young people have been leaving the church at a rate never seen before. muitas pessoas mais jovens, elas têm deixado a igreja de uma forma muito rápida, como nós nunca tínhamos visto antes. And they have huge questions E eles têm perguntas muito that is grandes being raised by a growingly postmodern culture. que têm sido levantadas a partir dessa compreensão crescente da cultura pós-moderna, And evangelicalism is not ready to answer those e que o questions. evangelicalismo não está pronto para responder a essas perguntas. In fact, they're capitulating to modernity. De fato, eles estão até se reorientando para a pós-modernidade. Concern for the poor is Marxist. Eles estão então tratando que a preocupação com o pobre, isso é marxismo. We shouldn't be concerned for the environment. Nós não devemos se preocupar com essas questões da ecologia. There's no racism. Não existe racismo. Trump is the greatest thing since sliced bread. O Trump é uma das coisas mais boas que existem. With those answers, Mas essas respostas, drives the younger generation away. elas conduzem as novas gerações para longe. And I appreciate the concern for the emergent church to answer these questions. E eu aprecio de fato a preocupação que o movimento emergente tem de responder essas I perguntas. wish more of them were just rooted in the gospel. Mas que eu gostaria que eles estivessem mais enraizados no evangelho. É por isso que eu iria perguntar para você. Você disse, eu aprecio que a igreja emergente tem procurado responder essas questões. Minha pergunta, eles têm conseguido responder biblicamente essas questões? So based on what you said, the emergent church movement, they seek to answer
to these questions, but the question is, do they really answer to that? Do you think they do? Again, there's a diversity, Novamente, existe aqui uma diversidade. but we do show in the book that there's been a kind of a three-step movement in the emergent church. Mas como eu compreendo e abordo aqui no livro, existem pelo menos 3 passos compreendendo esse movimento da igreja In emergente. the first movement, in the first stage of the movement, E o primeiro passo, ele começa nos passos iniciais desse movimento it was a emergente, movement about contemporary worship que tem a ver com um movimento de adoração contemporânea, and about reaching the youth. a fim de alcançar os mais jovens, Then it expanded out, e depois isso se expande. and it was deeply influenced by Tom Wright E elas também foram muito influenciadas pelo Tom and by Wright, Leslie Newbegin. que também pelo Leslie Newbegin. But then the third stage, Mas quando chega no terceiro estágio, they turned in a much more liberal direction. eles tornam uma direção muito mais liberal. And one of the main reasons E uma das principais razões is they were attacked hard é que eles estavam atacando de forma muito forte by people in the Gospel Coalition que pessoas do Gospel Coalition, who were often attacking them, eles estavam atacando esse movimento emergente, in my judgment, e na minha compreensão, not from the standpoint of the gospel, não dentro de uma perspectiva do evangelho, but from the standpoint of their own modern take on the gospel. mas a partir da compreensão deles que eles tinham do evangelho numa perspectiva moderna. And as so often happens, Mas de uma forma muito frequente isso acontece, clash, go farther and farther and farther apart. porque eles daí começam a se coaladir de forma cada vez mais distante. And as they were rejected by the conservative evangelical movement, E eles também foram rejeitados pelos movimentos evangélicos e conservadores, they found a home in a more liberal mainline church. e eles encontraram assim uma casa numa compreensão muito mais liberal da igreja. So that's where their answers are coming from. Então é a partir daí que as respostas elas estão vindo. Aqui no Brasil nós temos um movimento crescente chamado de desigrejados. Here in Brazil, we have a developing group called the unchurched people. E muitos deles acabam se desconectando da igreja por causa de alguns desses questionamentos e resposta ou flertando com elementos da pós-modernidade. And many of them, they flee out of the church and they start adapting to elements from the post-modernity. Você acha que essa geração de desigrejados, eles são filhos desse movimento da igreja emergente? Do you think that this generation of unchurched people, they are somehow byproduct of this emergent church movement? Absolutely. De forma correta. In fact, many of these books push in that direction. E de fato, muitos desses livros eles puxam para aquela direção. And in many ways, this is again a capitulation of postmodernity. E de alguma forma isso também é um produto da compreensão pós-moderna. It can easily mean that the gospel becomes all about the individual Isso tem a ver, basicamente, que o evangelho tem tudo a ver com relação ao indivíduo and about their e experience. também sobre a experiência que eles têm. And in the worst case E scenario, no pior cenário, it can become very caught up in a consumerist movement. isso também pode conduzir a uma visão muito mais consumista. Religion is one more way, one more thing to consume. A religião é mais uma coisa para consumir. So, yes, the emergent church has seen the problems in the church. Então, sim, a igreja emergente ela tem visto os problemas na igreja And sometimes rightly pointed them out, e, de fato, em algumas vezes apontando where the corretamente. church is capitulated to the demonic spirits of American culture. Por exemplo, quando a igreja moderna ela está se conduzindo para questões fora da vontade, But for many, mas para it's muitos a Christianity without the church, é sobre a cristandade e não sobre a igreja, which is not Christianity at all, porque não é de fato a cristandade de fato, and a capitulation to other spirits mas tem muito a ver com outros in espíritos the culture. na cultura. E há pouco você fez menção do Gospel Coalition. E agora a gente chega na parte do seu livro aonde você fala do movimento da igreja centrada.
Você vem examinando o movimento missional, o movimento emergente, e aí cai no movimento da Igreja Centrada, que grande parte é liderado pelo Tim Keller. A pergunta é, como você vê a Igreja Centrada conectada com esses movimentos anteriores? So, Mike, basically, you have mentioned about the Gospel Coalition, then you develop here in your book the missional church movement, the emergent church movement, then it leads to the center church movement, which is basically led by Tim Keller. Tim Keller, right? So the question is, what is the connection among them in order to lead to this center church? Them being the early church movements? Yep. Okay. What we were looking at De fato, o que nós estamos procurando was the most influential church movements influenced by New Begin. era dos movimentos mais influenciados, que foi influenciado pelo Leslie Newbegin. And Center Church E a Igreja Centrada, is influenced far more by New Begin ela é muito influenciada pelo Newbegin, than is evident on the surface. que é de fato evidenciada na superfície. For example, Por exemplo, when Keller gave his Kuyper lecture at Princeton, quando Keller deu a sua aula sobre Kuyper lá em Princeton, he said when he began his church in New York, ele inicia dizendo que quando ele começou a igreja em Nova York, and looking for those who would help him know how to reach New e Yorkers, também procurando por aqueles que sabiam como alcançar as pessoas da cidade de Nova York, he found New Begin's voice as one of the most powerful. ele compreendia naquele momento que a voz de Newbegin era muito importante. And especially his book Foolishness to the Greeks. E especialmente o seu livro Foolish to the Greeks. Foolish to the Greeks. Loucura para os Loucura gregos. pelos gregos. And so he, by his own admission, was deeply influenced by that. Então a sua missão ela foi muito influenciada por aquilo. And there's an early white paper E tem assim um papel branco anterior a that he isso. wrote for leaders when he was planting the church. E ele escreveu para líderes antes de plantar aquela igreja. And in that white paper, E naquele papel branco, he distinguishes between a missionary church ele distingue então ali naquele papel sobre a igreja and a missionária church that is evangelizing. e uma igreja que está evangelizando. And he recognizes, and he says something like E this, ele reconhece, ele diz algo mais ou menos assim, that mission defines the nature of the church que a missão define a natureza da igreja and therefore e assim affects everything in the church. afeta todas as coisas na igreja. He attributes that to reading New Begin. E ele atribui a isso a partir da leitura de And what Newbegin. he lays out then Então, quando ele lança is aquilo, found in his later book, Center Church. também nós encontramos nos livros posteriores His whole way of what his whole apologetic toda a sua apologética is based deeply on New Begin é baseada grandemente em Newbegin and on New Begin's mentor, Hendrik Kramer. e também no mentor de Newbegin, que era o Hendrik Kramer. In fact, De Keller's fato, way of dealing with culture toda a forma como Keller lidava com a cultura is apologetic. é It's apologética. quite brilliant E é muito brilhante, because he's brought these insights porque ele trouxe todos esses of the insights cross-cultural movement de movimentos transculturais from Kramer and New Begin de Kramer e and Newbegin. employed them in New York. Então ele aplicou dentro do contexto de Nova York. And so he is deeply influenced by New Begin. Então ele é muito influenciado pelo Newbegin. And so that's why that's why we deal with Center Church. Então é por isso que nós abordamos no livro aqui sobre a Igreja Centrada. It's a very influential movement. É um movimento muito influenciado. New Begin has had a big impact on it. O Newbegin teve um grande impacto nesse movimento da Igreja Centrada, But Keller has not mentioned New Begin as much as I think he should. mas o Keller ele não menciona muito do Newbegin como eu acho que ele deveria ser mencionado. I say that in the book. E eu digo isso também no livro. He's got a conservative audience Ele tem uma audiência, um público conservador. and maybe afraid E talvez ele tenha esse medo em relação a isso. of what that conservative audience might think. Do que esse público conservador poderia pensar e achar disso. That's my view. Essa é a minha visão. And so that's why I deal with that. Então é por isso que eu lido com isso.
E aonde o movimento da igreja centrada erra? Quais são os pontos frágeis desse movimento na sua visão? And where do you think that the Center Church movement got its mistakes? Where is the fragile point? First, I want to say that of these three movements, Eu diria que a partir desses três movimentos, Tim Sheridan and I o Tim Sheridan e eu, I should mention Tim. This is a co-authored book. o Tim, por sinal, ele é meu coautor desse livro. Tim wrote his doctoral dissertation O Tim ele escreveu a sua tese de doutorado on comparing New Begin em comparar New Begin to the emergent and the missional church movements. com a igreja emergente e missional. And he also was within the Keller network of churches E ele também estava dentro dessa rede de igrejas do Tim Keller for quite a while and knows it well. por um longo tempo, então ele conhece bem aquilo. So I want to say that, Tim's imprint on this book is very, very strong. Então eu diria que os insights que tem do Tim aqui são muito importantes. And so the first thing I want to say about both of our thinking on this Então, o que eu diria primeiramente sobre a nossa compreensão is we aqui? find ourselves closer to Center Church than we do the other church movements. Então, nós estamos aqui muito próximo dessa compreensão da igreja centrada, assim como dos outros movimentos. We think that the Center Church Keller has a much deeper engagement with the idols of Western culture. Nós compreendemos que o Keller ele tem um envolvimento muito mais abrangente com os ídolos da cultura ocidente. We think his view of mission is broader. Eu acho que a compreensão de missão dele é muito ampla. He's concerned for the unity of church in the city. Ele está muito esforçado em relação à unidade da igreja na cidade. He's concerned for vocational Ele mission. tem uma preocupação também com uma missão vocacional. He's concerned for justice and mercy and evangelism in the Ele também city. tem uma compreensão com a misericórdia, com o evangelismo na cidade, Cross-cultural missions where there is no Christian witness. com missões transculturais onde não existem cristãos. These are many things Existem muitas coisas that you do not find in the emergent and much of the missional church que movement, você não encontra de fato no movimento emergente e no movimento missional, at least in the same depth. pelo menos na mesma profundidade. So I'm deeply grateful for his work. Então eu estou muito agradecido com o seu trabalho. My biggest concern Mas o meu principal preocupação is the way he defines the gospel. é na forma como ele define o evangelho. And I want to say right up front E eu diria logo de início that the way he defines the gospel in Center Church que a maneira como ele define o evangelho nessa igreja centrada is not the way he always preaches the gospel, não é muitas vezes a forma como ele prega o evangelho. which I believe is often much better. Que na verdade o que eu acho que quando ele prega é muito melhor. In fact, I think what he wrote on the gospel in the first part of Center Church De fato, o que ele escreveu sobre o evangelho na primeira parte da igreja centrada was written earlier, foi escrito muito antes. and I just wonder Eu me pergunto, if he himself would be ready to modify it. I'm not sure. será que ele estaria disposto a modificar aquilo também? Eu não sei. He acknowledges that the gospel of Jesus Ele reconhece que o evangelho de Jesus is the gospel of the kingdom é o evangelho do reino and central e central to the Bible as one big story. para as escrituras, a Bíblia como uma grande história. He understands that clearly. Ele entende isso claramente. And that, in my judgment, is what the Christian faith is. E isso, no meu julgamento, é o que a fé cristã de fato é. But he makes a distinction. Mas ele faz uma distinção, Two ways. duas formas, Two ways of understanding the gospel. duas formas de entender o evangelho. Gospel of the kingdom in the middle of a biblical story. O evangelho do reino no meio da história bíblica Gospel of individual salvation, e o evangelho da salvação individual, especially focused on substitutionary atonement and justification, especialmente focada na expiação e justificação, put in the context of a systematic theology. colocada dentro de um contexto de uma teologia sistemática. So story, Então, a história systematic e theology teologia sistemática become two ways of defining defining the gospel. acabam se tornando duas formas de identificar ou definir o evangelho. And these are two equal ways. E essas são duas formas iguais. One speaks of the future, Uma fala do futuro, the gospel that will come. o evangelho que virá. The other speaks of how one can be saved right now. E a outra fala como sobre alguém pode ser salvo agora. This is problematic Isso é um problema, because in many ways he's relying
on Martin Luther. Porque muitas vezes ele fica preso a Lutero. He quotes Luther about 10 times, Ele cita Lutero pelo menos 10 vezes. never John Calvin. E nunca João Calvino. When he reduces this to justification E quando ele reduz tudo isso à justificação, and talks about the substitutionary atonement, e quando ele fala sobre a expiação substitutória, this is the gospel. ele fala que isso é o evangelho. And you might say, how did he get there? E como é que ele chega lá, eu me pergunto? I've scratched my head many Eu times. fico me coçando a cabeça muitas vezes. I've tried to understand how he would do New Testament theology Como que ele faria a teologia do Novo Testamento and be able to do this. e ser de fato capaz de fazer isso? And I saw this in his center church. E eu vejo isso no seu livro Igreja Centrada, His New Testament theology is articulated very briefly, e que a sua teologia do Novo Testamento articulada de forma muito breve, something like this. de uma forma como essa. Matthew, Mark, and Luke. Mateus, Marcos e Lucas. The gospel is a gospel of the kingdom. O evangelho é o evangelho do reino. It's about God's rule over all things. Tem a ver com Deus reinando sobre todas as It'll coisas, come at the end of history. e que ao término da história, The gospel of John o evangelho de João is more focused on the individual é muito mais focado no indivíduo and eternal life. e na vida eterna. And that gets opened up E isso abre uma in porta Pauline literature para na literatura paulina, in terms of justification. que tem a ver com a questão da justificação. And so we could go on for a while about this, but this is a problematic New Testament theology. Então a gente pode lidar com isso até um certo ponto, mas de fato isso é uma questão problemática no Novo Testamento. Unfortunately, it's so brief, Felizmente é tão curto, and I don't know how he would open that up in more nuance, e eu não sei como ele abriria isso de fato em outras nuances, but it's an indication mas é uma indicação of how he can talk about the gospel of the kingdom de como nós podemos falar do evangelho do reino and a story. e a história. And that's one way of looking at the Christian faith. Isso é uma forma de olhar para a fé cristã. And right next to it, E muito próximo a isso, the gospel of o justification evangelho da justificação, based on substitutionary atonement que é baseada na expiação as another expression of the como uma gospel. outra forma de expressão. I want to affirm Eu gostaria de afirmar that the gospel is about substitutionary atonement que o evangelho de fato é sobre a expiação dos pecados and e justification. também sobre justificação, But a substitutionary atonement mas de fato a expiação is only one of many, many images in the New é Testament somente uma de muitas imagens do Novo Testamento of the atonement. da expiação. And justification E a justificação is only one é apenas uma of the many, many gifts that we receive as part of the kingdom of God. dos muitos dons que nós recebemos como parte do reino de Deus. And so in that chapter on the gospel, Então, naquele capítulo do evangelho, I argue eu argumento that Newbegin's understanding of the Christian faith as a story, que a compreensão de Newbegin do evangelho como uma história, with the announcement by Jesus as a gospel of the kingdom, como um anúncio de Jesus como o evangelho do reino, that is the Christian faith. aquela é de fato a fé cristã. And that a reformation recovery of the individual dimensions of the Christian faith E que de fato a compreensão da reforma recuperou essa dimensão da salvação e da fé individual. and especially of justification E especialmente no que tange à justificação, was very important in the 16th isso century. foi muito importante lá no século XVI. Contextually, that's what had to be recovered. Contextualmente falando, isso deveria ser recuperado naquele momento. And in many ways, Em muitas in formas, the liberalism you see in 20th and 21st century America, e no liberalismo que você encontra depois na América, no século XX, the Gospels Coalition to recover the wrath of God and the substitutionary atonement, o movimento do Gospel Coalition, que recuperou a compreensão da ira de Deus. important, Isso é tudo muito importante. contextual, Isso é muito contextual. all biblical. Tudo bíblico. The problem O is, problema when é you set these two against each other, quando você coloca essas duas dimensões uma contra a outra and then you make a contextualized understanding of the e gospel você faz uma forma contextualizada do evangelho that focuses on certain elements, que foca em alguns elementos you make that the gospel. e você faz então daquilo o evangelho.
and then you don't hear. E de fato você como consequência não ouve. Jesus, Jesus, good news. boas novas. The kingdom of God is here. O reino de Deus está aqui. I want to say again, Eu quero dizer novamente, I don't listen to a lot of preaching by Keller, eu não escuto muitas pregações de Keller, but I have some very good friends in Phoenix who do. mas eu tenho muitos bons amigos em Phoenix que fazem isso. In their judgment, E na avaliação deles, his preaching is better than that chapter. na compreensão deles, as pregações dele, de Keller, é muito melhor do que aquele capítulo da Igreja Centrada. Especially as he's moved along. Especialmente na forma como ele se desenvolveu naquilo. And when you look at his view of mission, E se você olha para a compreensão dele de missão, contextualization, contextualização, it's built squarely on a gospel of the kingdom. é muito construído na compreensão do Evangelho do Reino. I wish he'd just expressed that way. Eu apenas gostaria que ele expressasse isso daquela forma. Você já percebeu o quanto esse livro aqui vai gerar de perguntas, questionamentos e debates, né? Então, a gente está dando aí uma canja e eu espero que a Vida Nova coloque esse livro no mercado logo, de preferência antes da nossa conferência, porque uma das coisas que eu estou pedindo para o Mike fazer para a gente na próxima conferência, na última semana de setembro, nós temos as trilhas que funcionam na quarta e na quinta de manhã, e ele vai ter 4 sessões. E eu estou desafiando ele a usar essas 4 sessões para falar e responder questões sobre esse livro. Então, se você ainda não reservou a última semana de setembro para estar com a gente aqui em Campinas e participar da conferência, você tem que fazer logo, porque a trilha do Mike tem espaço limitado, ou seja, 100 pessoas vão poder fazer essa trilha, ok? Mas deixa eu ir para a última pergunta. Mike, my last question. E é um problema que você está trazendo para nós, porque há 20 anos eu uso o termo igreja missional, teologia missional. And Mike, in this last question, it is a problem that you're bringing our way because it's been for a little over 20 years that I've been using this word missional. E o próprio movimento da ressurgência fala muito da missionalidade da igreja. And even the Resurgência movement speaks a lot of this missional movement of the church. E agora, no seu livro, você vem novamente com o termo missionário. And now in this book I see that you come back again with this term, a missionary. Eu pensei que isso fosse coisa do passado. So I thought this was something from the past. Você podia me explicar por que você arrumou esse problema para a Can you gente? please explain why did you bring this problem to us? Yes. Sorry for causing you problems. Perdão por causar problemas. I would tell you, keep using the word missional. Eu vou say again, né? Keep using the word missional. Mantenha usando a palavra missão. I probably will. Eu de fato irei. But let me just explain the dilemma for the book. Mas deixa eu explicar aqui o dilema em relação ao livro. The dilemma is a little bit bigger than the book. E o dilema é um pouco maior do que de fato o livro é. But explaining for the book will help you see the problem. Mas explicando a partir do livro vai nos ajudar a compreender um pouco da questão do problema. Becoming a what kind of church? Se tornando que tipo de igreja? The word mission is a theological word. A palavra missão é um termo técnico, teológico. Mission, missionary, missional. A missão, missionário, missional, They're theological words. são palavras teológicas They're not biblical e words. não palavras bíblicas. They're like Trinity and Providence. Assim como a providência, a trindade. They're theological words that try to capture something in the Bible. E eles são termos teológicos que tentam de alguma forma captar algo que está na Bíblia. So you're always looking for the right word. Então nós sempre estamos procurando pela palavra certa. In 1998, Em 1998, that book on missional church in North America aquele livro de Gooder sobre a igreja missional na América do Norte, introduced the word missional ela introduziu esse termo missional over against missionary. em contraposição ao termo missionário. And the reason for doing that E a razão que se tinha por fazer aquilo was to distance themselves from the colonial
missionary movement of the 19th and early 20th centuries. Foi uma forma de distanciá-los do movimento colonial missionário do início do século XX. And with this new word, E com essa nova they were palavra, trying to articulate the very nature of the church. eles estavam a articular qual que é a natureza da igreja. A new vision and a new framework. Uma nova visão e uma nova compreensão. I thought that was great then. E eu achei que de fato era muito bom. I still think it now. Eu também acho ainda hoje. And so the word missional does capture some of that. E a palavra missional, ela de forma capta muito daquilo. But the word missional has also become so overused in North America. Mas a palavra missional, ela também está usada de forma tão desgastada no contexto da América do Norte. And it means so many different E things. que de fato significa tantas coisas diferentes. And both Tim and I have had the experience E tanto Tim quanto eu tivemos a experiência of people saying to us, de pessoas dizendo para nós: missional, missional? that's just a new fad. Isso aí é uma coisinha nova. That's another version of church. That's another version of church growth. Isso aí é mais uma nova versão do movimento de igrejas crescentes. Pragmatic. É It's pragmatismo. not deeply rooted in Scripture. Isso não é enraizado nas escrituras. There's no deep theology to it. Não há uma teologia profunda nisso. That's not true. Isso não é verdade. But that's how they're hearing many authors. Mas é a partir disso que eles têm ouvido de muitos autores. And so all words face problems. Então todas as palavras enfrentam problemas. And so we wrestle, and you can read about it in the introductory chapter. Então nós batalhamos com isso e você pode também ler na introdução do livro. What word do we use here? De que palavra nós de fato podemos usar aqui? Use missionary, Usar missionário connects it to the old colonialism of the past. e assim nos conectarmos com aquela compreensão colonial do passado. Use missional. Usar o termo A missional. lot of the writers of today that are well known make you think you don't care about theology and history. E assim nos conectamos com aqueles pensadores que refletem sobre isso e não refletem de uma forma profunda teológica. Maybe use a new word. Eu talvez usar uma palavra nova. Kramer talked about the apostolic nature of the church. O Kramer, por exemplo, ele fala sobre a natureza apostólica da igreja. He wanted to recover from the Nicene Creed and Ele quer aqui recuperar aquela compreensão do credo niceno, the Apostolic Creed. que é do credo apostólico. The idea of apostolic means not just built on the theology of the apostles, but being sent with the apostles. A compreensão do credo apostólico que o apóstolo ele não é apenas aquele que está fundamentado na teologia dos apóstolos, mas também como aquele que é enviado. Great word. É uma boa palavra. More than a few people have suggested, let's use a biblical word. E muitas pessoas elas têm sugerido, vamos utilizar uma palavra bíblica. And there's no better word than witness. E não tem nenhuma palavra melhor do que testemunho. Daryl Gruder speaks of we are the witness. We're to be the witness. We're to speak the witness, and we're to do the witness. O Darrell Gooder, por exemplo, ele fala de que nós somos testemunhas, que nós precisamos ser testemunhas e nós precisamos Be, ser, do, and say. fazer e dizer testemunhas. I think that's a great word. E eu também acho que é uma ótima So we palavra. wrestled with what to do. Então nós aqui batalhamos aqui sobre como fazer em relação a The isso. reason we decided on missionary in this book E a razão pela qual nós escolhemos a palavra missionário aqui nesse livro is we are comparing New Begin é porque nós estamos comparando New Begin to these other movements. com esses outros movimentos. New Begin always spoke of the missionary nature of the church. O New Begin sempre falou da natureza missionária da igreja. So we decided, Então nós decidimos, in keeping with that, to use missionary em manter com essa palavra usando missionário and then to use missional to describe this one movement. e usar então a palavra missional para se referir a esse movimento específico. So the question is, it worked for this book, Então a questão é, funcionou para esse livro, but going forward mas indo além, adiante, remains an issue. mas ainda permanece uma questão em aberto. Our seminary is called the Missional Training Center. O nosso seminário, por exemplo, é chamado de Centro de Treinamento Missional. We offer a Master's of Arts in Missional Theology. Nós oferecemos um mestrado de artes em teologia missional. So, in many ways, I'm not ready to give up that word yet. Então, em muitos casos, eu não estou ainda pronto para simplesmente deixar de lado essa palavra, It'll probably be my word of choice. mas talvez seja a minha palavra de escolha. And I'll continue to then try to articulate E eu, de alguma forma, tentarei articular aquilo this missional church idea
como uma ideia de igreja missional, has deep roots in Scripture, que ela é de fato enraizada nas a Escrituras, rich theological and missiological framework. com uma compreensão teológica e missiológica muito profunda. So in many ways, you have to do the same in Brazil. Talvez em muitos casos você também precisa fazer isso aqui no Brasil. What word Que palavra best communicates melhor comunica the idea that the church a ideia de que a igreja is called to be the new humanity é chamada para ser a nova humanidade in every single cultural context em todos os contextos culturais, for the sake of the world, pelo bem do mundo to the praise of God's glory? e também para a adoração da glória de Deus. What word grabs that? Que palavra que compreende e abraça isso? Keep using the word missional. Então mantenha usando a palavra missional. Ok, a gente aproveitou aqui e fez um trabalho para a Vida Nova aí, para refletir e pensar acerca do título em português. Esse vai ser um bom desafio para aqueles que vão traduzir, publicar esse livro. Eu queria mais uma vez lembrar você que o Mike Gorin é um dos preletores da nossa conferência Ressurgência no final de setembro, última semana de setembro, aqui em Campinas, e ele vai estar não só falando na plenária, mas dirigindo um seminário, 4 sessões, possivelmente falando e aprofundando mais a temática desse novo livro. Eu queria encerrar agradecendo imensamente o André. Inicialmente, eu confesso, a gente pensou num podcast onde o André também estaria interagindo e fazendo perguntas. Coitado, ele foi completamente consumido pela tradução aqui. Isso, eu que agradeço, Ricardo. Mas muito obrigado, viu, André? Agradeço. E agradecer também ao Mike. Thank you so much, Mike, for everything that you have done for Brazilian church and Brazilian pastors. Okay? I gain more than I give. Eu ganho muito mais do que eu dou. I want to be clear about that. Eu quero que esteja muito claro em relação That a I isso. leave each time enriched by the Brazilian church. E toda vez que eu saio daqui, eu sou muito enriquecido pela igreja do I Brasil. believe the Brazilian church in many ways is healthier than the American and certainly the Canadian church. Eu tenho essa compreensão muito certa de que, de algumas formas, a igreja brasileira ela é muito mais rica do que a igreja nos Estados Unidos e também no I Canadá. long for the day that the North American church is as influenced by the Brazilian church as I am. E eu estou ansioso pelo dia em que a igreja nos Estados Unidos será influenciada pela igreja brasileira. So thank you. Então, muito obrigado. Ok. E agradeço também a Marnie. Thank you so much, Marnie. Marnie is here. Marnie é a esposa do Mike, e assim como o Mike disse que o Tim Keller deveria citar mais Leslie Newbigin, Mike Gorin must cite more Marnie. Marnie é uma fonte sempre de boas ideias, de companheirismo para a vida do Mike. Muito obrigado, viu, Marnie, por estar aqui com a gente. Thank you so much. Ok? E nós vamos encerrando, então, esse Ressurgência podcast. Eu espero que você continue com a gente em próximos episódios que vêm por aí. Ok? Um abração, Deus abençoe a todos.